Sempre que ia ao hospital, Sandra percebia de forma dolorosa as mudanças irreversíveis na condição de sua mãe, que lutava contra o câncer. Para cuidar dela, pagar sua moradia e comprar comida, Sandra teve que interromper seus estudos e arranjar um emprego em um supermercado. A vida não foi fácil, mas com o tempo Sandra se adaptou e aprendeu muito. No entanto, a ideia de que sua mãe logo partiria e ela ficaria sozinha, a assustava. Por isso, Sandra decidiu construir sua própria família, não importando o custo. Ingenuamente, ela imaginava que teria tudo como nos filmes românticos que tanto amava assistir. Mas ao seu redor não havia homens tão bonitos e interessantes como os protagonistas de seus filmes favoritos. Então, Sandra decidiu procurar um homem pela internet e se inscreveu em um dos sites de relacionamento. A foto da bela jovem imediatamente chamou a atenção de muitos homens, tanto jovens quanto maduros, mas nenhum deles realmente interessou a Sandra. Alguns foram rudes, outros fizeram piadas vulgares, e a bem-educada Sandra ficou repugnada com isso. No entanto, um dia um homem chamado Tiago, que se destacava dos demais, enviou uma mensagem para ela. Ele possuía um espírito romântico, era um tanto reservado e, julgando pela fotografia, era um jovem de grande beleza, levemente mais velho que Sandra. Ele desempenhava o papel de assistente de vendas em uma loja de eletrodomésticos e aparentava ter alcançado considerável sucesso profissional. Para Sandra, ele se mostrava interessante, divertido e descontraído, o que levou Tiago a convidá-la para o primeiro encontro. Sandra mal conseguia conter a ansiedade até o fim do seu turno. Ela saiu apressada da loja, empolgada com o encontro. João era um menino de 8 anos que costumava residir em um orfanato, porém não encontrava felicidade ali, então o menino decidiu fugir. Através de João, Sandra descobriu que a mãe dele havia falecido e que ele jamais conheceu seus avós e pai. O garoto nunca revelava onde dormia, temendo ser entregue à polícia, e estava sempre alerta devido à sua vida nas ruas. João depositava sua confiança em pouquíssimas pessoas, sendo Sandra a pessoa por quem nutria um afeto especial. A jovem sentia compaixão pela criança e frequentemente lhe oferecia alimento e dinheiro, mesmo tendo poucos recursos. João, veja que doces eu trouxe para você, disse Sandra ao menino. Uau, eu adoro esses, sorriu João, mas percebo que você está tão alegre, não é apenas por causa dos doces, não é? Ele acrescentou, desconfiado ao mencionarem o encontro. O menino se entristeceu imediatamente. Eu sei que você vai se casar com ele e me abandonar, disse ele com tristeza. Não, isso nunca acontecerá, disse Sandra, tentando animar o menino. Está bem, ainda preciso visitar minha mãe. Nos vemos amanhã, tudo bem? Disse Sandra. João assentiu com um suspiro profundo, e desapareceu ao virar a esquina. Sandra passou metade da noite acompanhando sua mãe e posteriormente foi se preparar para o encontro. Ela estava indecisa sobre qual vestido utilizar e chegou até mesmo a ligar para sua grande amiga, Sabrina, solicitando auxílio. Sabrina era a única pessoa que jamais havia abandonado Sandra nos momentos difíceis, sempre presente para compartilhar tanto as alegrias quanto as tristezas. Sabrina era mais velha que Sandra e, diferentemente dela, não enfrentava problemas financeiros. Além disso, Sabrina possuía uma personalidade explosiva e um forte senso de justiça. Após experimentar todas as vestimentas básicas de Sandra, Sabrina foi até sua casa e retornou com uma mala repleta de roupas e sapatos diferentes para sua amiga. Como resultado, encontraram o conjunto perfeito e Sandra partiu para seu primeiro encontro. Tiago acabou se mostrando exatamente como nas fotografias, agindo como um cavalheiro e conquistando Sandra ainda mais. Eles brincaram e riram bastante, porém Tiago não ficou satisfeito ao descobrir que Sandra trabalhava como vendedora. A garota tentou argumentar, explicando que estava empregada em uma grande loja de varejo com perspectivas de crescimento na carreira, enquanto ela não encontrava oportunidades de desenvolvimento. Ela estava firmemente convicta de que ainda tinha muito tempo para encontrar uma ocupação que lhe agradasse e construir uma carreira. Contudo, Sandra não tinha ideia de como conseguiria isso.
Os jovens iniciaram um relacionamento amoroso e Tiago até propôs que Sandra fosse morar com ele, desde que ela abandonasse o emprego na mercearia e conseguisse uma posição profissional melhor. Sandra sonhava em estar ao lado de seu amado, porém não conseguia encontrar uma solução para o problema do trabalho, o que afetava seu humor. "Oi, João", disse ela ao menino desabrigado, entregando-lhe sanduíches, "em breve terei que parar de ajudar você. Logo estarei morando com o Tiago e ele não quer que eu trabalhe aqui", admitiu. "Talvez você possa me acolher, talvez você possa afirmar que sou seu irmão mais novo", propôs João cheio de esperança. "Lamento, mas é algo impossível. Estou mal de dinheiro e minha mãe está doente. Seria melhor você retornar ao orfanato, talvez lá encontrem uma família comum para você", disse Sandra. João ouviu com lágrimas nos olhos, enquanto Cooper, seu cachorro, uivava tristemente, como se sentisse a tragédia de seu dono. Sandra observava aquela triste sintonia e também chorava, abraçando o garoto e seu cachorro. Antes de partir, ela prometeu que se encontrariam novamente no dia seguinte e que traria algo delicioso para João, mas não conseguiu cumprir. Naquela noite, recebeu a notícia de que sua mãe havia falecido, e essa informação fez Sandra sentir como se tivesse sido jogada em um abismo infinito de dor, pela perda de um ente querido. O tempo passou, e Sandra, compreendendo que de alguma forma precisava seguir em frente, tentou distrair-se e passar cada vez mais tempo na alegre companhia dos amigos de Tiago. Um dia, foram nadar no rio, e os jovens se divertiram saltando da água de um penhasco alto. Todos pularam, inclusive Tiago, mas Sandra recusou-se. Então, Felícia, que nutria ódio por Sandra por ter roubado Tiago, aproximou-se e começou a zombar dela abertamente. "Tem medo?" Ela riu. "Bem, agora vou te ajudar", sussurrou a garota, empurrando Sandra com uma força terrível. 1 minuto depois, os rapazes correram até ela e a arrastaram para a margem. Sandra não conseguia mexer as pernas. O pânico tomou conta e uma ambulância foi chamada. Assim, Sandra acabou no hospital. Logo em seguida, Tiago foi chamado por um médico que informou que a coluna de Sandra estava danificada. Ele solicitou que Tiago comparecesse imediatamente, porém ele não pôde atender ao pedido, explicando que estava em uma viagem de trabalho. Sandra, que estava de cama, ficou surpresa com tal atitude de Tiago. "Será que ele está me evitando?" "Não, não está. Ele não pode me trair." Entretanto, um dia, a porta do quarto se abriu e Tiago surgiu na entrada. Sandra se alegrava e um sorriso surgiu em seu rosto marcado pela angústia. Pedindo desculpas por sua prolongada ausência, Tiago perguntou sobre seu estado de saúde. "Estou completamente dolorida", respondeu Sandra com voz enfraquecida. "Espero que a reabilitação me ajude, caso contrário, não sei como prosseguir vivendo. Estou tão exausta de estar aqui. Por favor, tire-me deste lugar, Tiago", suplicou a moça. "Está bem, vou conversar com o médico e obter todas as informações", disse ele após um longo intervalo, com um sorriso forçado. Ele deixou o quarto para sempre. Agora, Sabrina era o único suporte de Sandra. Era ela quem cuidava dela, adquiria medicamentos caros, e arcava com o aluguel de um apartamento para que Sandra tivesse um lugar para retornar. Ela não podia arcar com os custos da reabilitação, mas Sabrina prometeu fazer algo de qualquer maneira. Quando Sandra recebeu alta do hospital, Sabrina tirou férias, e pela primeira vez, passou a morar com Sandra, ajudando-a em tudo. No entanto, as férias chegaram ao fim, e Sabrina só vinha à noite. "Ei, acho que encontrei o enfermeiro perfeito para você", declarou Sabrina. Ela se afastou e João saiu de trás dela, abraçando Sandra. Sandra ficou surpresa, mas ao mesmo tempo satisfeita. "Pensei que o trabalho infantil fosse proibido", disse Sandra. "Está tudo bem, será positivo para ele", riu Sabrina, "melhor do que mendigar na rua." Sabrina explicou que certa vez testemunhou Sandra junto com João fora da mercearia, então ela teve a ideia de localizar o menino e oferecer a ele abrigo na residência de Sandra.
Ele aceitou com satisfação. João e seu cão foram alimentados, e Sabrina também adquiriu roupas novas para ele. João demonstrou estar consciente e auxiliou Sandra em todas as tarefas, fez a limpeza, aprendeu a cozinhar e estava feliz por agora ter um lar onde seu cão sempre recebia alimento. Sandra se sentia bem com eles, mas estava preocupada porque João havia escapado do orfanato, e ela desejava que o menino pudesse estudar, mas por enquanto, isso era impossível. Sandra tentava evitar pensar em Tiago, mas não conseguia tirar seus sentimentos por ele da mente. E então, em um dia, Sabrina, com indignação, revelou a notícia que finalmente abalou Sandra. Você acredita nisso? Acabei de receber uma ligação da minha colega, ela está no casamento do Tiago e da Felícia agora. Sim, o canalha do Tiago. Enquanto você está aqui numa cadeira de rodas, ele está levando uma vida maravilhosa. Está se casando com a Felícia, sussurrou Sandra, pálida. Sim, respondeu Sabrina. Você conhece ela? Claro, Sandra respondeu entre dentes cerrados. Ela é aquela que me jogou na água naquele dia. E assim, Sabrina perdeu a paciência, conduzindo determinadamente a cadeira de rodas com Sandra em direção à saída, sem dar ouvidos a qualquer objeção. O salão de festas não ficava longe da residência de Sandra, então elas chegaram rapidamente. Sabrina empurrava a cadeira de rodas com Sandra à frente. De repente, adentraram o lindamente decorado salão, exatamente quando as pessoas brindavam ao jovem casal. Tiago, felizmente ao lado de sua bela noiva, viu a cena, enquanto Sandra sentia os olhos marejarem e o coração se encher de ressentimento e desilusão. Por que você não convidou sua ex-amante para o casamento, Tiago? Disse Sabrina, você não precisa mais dela? Você tem consciência de que foi Felícia, sua atual companheira, quem a empurrou e a deixou incapacitada. Os convidados ficaram em silêncio, incertos sobre como agir, e Tiago agarrou o braço de Sabrina, arrastando-a em direção à saída. Você está louca, sussurrou ele em seu ouvido. A culpa é de Sandra. Ela bebeu demais outro dia e foi por isso que ela pulou errado e quebrou a coluna. Que pessoa desprezível e mentirosa você é, Tiago. Acredite em mim, a vida irá puni-lo por isso, disse Sabrina. Tiago empurrou Sabrina para fora da porta e, em seguida, sua mãe empurrou a cadeira de rodas com Sandra chorosa para fora do salão, declarando que não permitiria que o casamento de seu único filho fosse arruinado. Após esse incidente, eles retornaram ao salão e disse que a celebração continuaria como se nada tivesse acontecido. Sabrina, ofegante de indignação, levou Sandra embora, prometendo vingança por tamanha maldade e humilhação, mas Sandra não desejava mais vingança e apenas sonhava em voltar para casa, e esquecer tudo. No entanto, mais tarde naquela noite, outro choque a esperava. A campainha tocou inesperadamente, e Sabrina, que havia decidido passar a noite com sua amiga, para apoiá-la após um dia difícil, não queria abrir a porta, sabendo que, naquele horário, pessoas normais não costumam fazer visitas. No entanto, o visitante inesperado persistia em tocar a campainha, e Sandra decidiu que talvez os vizinhos tivessem enfrentado algum problema e solicitado que abrissem a porta. Sabrina abriu com raiva e ficou paralisada ao ver um homem elegantemente vestido, na casa dos 30 anos em pé diante dela. Ele em nada se assemelhava aos vizinhos e certamente não parecia um arruaceiro que, por diversão, havia decidido perturbar a paz dos moradores. O homem educadamente cumprimentou e informou que se chamava Mateus, e veio buscar seu filho João. Sandra e Sabrina se olharam perplexas, enquanto João, que observava pela porta, analisava o homem atentamente e perguntava: Você é realmente o meu pai? Você não está mentindo, né? O homem sorriu e respondeu: Estou muito feliz em te ver. Se me permitir entrar, vou explicar tudo. As meninas conduziram o convidado até a cozinha, onde ele, enquanto tomava uma xícara de chá quente, compartilhou sua história. Aconteceu que a mãe de João, Vitória, era proveniente de uma família rica. Naquela época, Mateus era um cientista pobre e não era considerado adequado para ser genro pelos pais de Vitória. No entanto,
Vitória o amava e planejava se casar com ele. Após uma discussão com seus pais, ela orgulhosamente deixou a casa e cortou todo o contato com eles. No entanto, a vida ao lado de seu amado era extremamente difícil para uma moça acostumada ao luxo. Mateus trabalhava em uma fábrica, e todas as suas ideias eram rejeitadas pelos supervisores juniores, sem chegarem aos superiores. Vitória estava desapontada, acusava o marido e o convenceu a desistir da ciência e buscar um emprego mais bem remunerado. Durante uma das discussões, Mateus, enfurecido, deu um ultimato. Ou ela continuava a viver com ele como antes, ou poderia partir. Porém, Vitória era extremamente orgulhosa, e foi esse orgulho que a levou a sair de casa e não mais se comunicar com Mateus. Durante a noite, ela organizou suas coisas e partiu. Alguns dias depois, uma comitiva da Alemanha chegou à fábrica, e Mateus chamou a atenção, sendo-lhe oferecido um emprego no exterior. Ele ficou contente e imediatamente correu para telefonar para Vitória, porém ela não atendeu. Mateus não tinha ideia de onde procurá-la, então partiu sozinho para o exterior. Ele frequentemente se culpava pela sua impulsividade e tentava ligar para a moça, mas todas as tentativas eram em vão. Com o passar do tempo, ele mergulhou completamente no trabalho, acreditando que Vitória havia retornado para a casa dos pais. Durante esse período, ele alcançou muitas conquistas, mas sentia uma grande saudade de sua amada, que não lhe permitia descansar. Por fim, ele decidiu encontrá-la, pedir perdão e mostrar que poderia ter sucesso. Após conseguir um contrato lucrativo em sua terra natal, Mateus voltou e imediatamente começou a procurar por Vitória. Logo descobriu que ela havia falecido há muito tempo, mas a notícia mais chocante para Mateus foi que Vitória nunca lhe havia contado sobre o filho deles. Mateus começou a procurar o menino e descobriu que ele estava em um orfanato, mas havia fugido e estava sendo procurado. Assim, ele contratou um detetive particular, que o levou até Sandra. Para confirmar suas palavras, Mateus mostrou fotografias de Vitória, documentos e até mesmo fotos de sua própria infância. Sandra e Sabrina estudaram minuciosamente os documentos e as fotos, embora o menino se assemelhasse tanto a Mateus quando criança que, mesmo sem os documentos, era evidente que ele era seu verdadeiro pai. Ao ver a foto de sua mãe, João chorou silenciosamente. "João, eu adoraria que você vivesse comigo", apelou Mateus para seu filho. "Eu tenho um apartamento espaçoso e uma televisão. A parede e um console de videogame. Eu não posso abandonar a Sandra, mas se você realmente possui tanto dinheiro, então ajude-a a se recuperar e depois eu irei morar com você." Houve um silêncio na cozinha por um instante e então Sabrina expressou aprovação com um sorriso e piscou para João. Sandra tentou persuadir João a pensar em si mesmo e a agir com bom senso, mas o garoto permaneceu firme em sua decisão, e afirmou que nunca a deixaria. "Eu reconheço o caráter, assim como sua mãe", disse Mateus com entusiasmo e sorriu. Mateus arcou com os custos do tratamento de Sandra e, durante sua reabilitação, ele manteve uma comunicação frequente com ela, ansioso para conhecer a pessoa que significava tanto para seu filho João. Certificando-se de que seu pai cumprisse a promessa, João mudou-se para viver com ele, e voltou à escola. Mateus também entrou em contato com os pais de Vitória, que ficaram extremamente felizes em conhecer seu neto sobre o qual não sabiam nada. Há algum tempo atrás, eles lamentaram profundamente tudo o que tinham feito e reconheceram a si mesmos que perderam a filha devido ao seu próprio orgulho. Mateus gradualmente percebeu por conta própria que tinha se apaixonado por Sandra, uma moça humilde e gentil que havia enfrentado muitos problemas. Incapaz de esperar mais, ele levou João e Sabrina consigo e foi visitá-la no centro de reabilitação, onde a moça já estava dando os primeiros passos, e a pediu em casamento. Sandra ficou radiante e, sem hesitar, aceitou o pedido. Após o casamento, eles planejavam mudar-se para uma nova casa que precisava ser mobiliada. Assim, em um dos shoppings, Sandra encontrou inesperadamente Tiago, de quem ela não pensava há muito tempo. Ele ainda trabalhava como vendedor assistente, e, ao ver uma mulher bonita e bem vestida, não reconheceu sua antiga amada que havia chegado ao seu casamento em uma cadeira de rodas.
Tiago encarou Sandra e seu marido, enquanto faziam compras, mas ela sequer olhou para ele. Quando saíram e foram para o carro, ele os seguiu por um longo tempo, sem entender como Sandra havia se recuperado e se tornado tão bem-sucedida. Naquele dia, Tiago finalmente se sentiu um completo perdedor. Seu casamento com Felícia foi um fracasso, ela era fútil e rapidamente perdeu o interesse pela vida familiar. Ele percebeu que não poderia reconquistar Sandra e amaldiçoou-se por ter traído seu amor tão facilmente. Essa história nos convida a refletir sobre a importância de valorizarmos a força interior e a capacidade de superação que reside dentro de cada um de nós. Apesar das dores e das decepções que possamos enfrentar ao longo da vida, é possível encontrar o amor verdadeiro e alcançar a felicidade. É um lembrete de que nossas cicatrizes e vulnerabilidades não nos definem, mas sim a forma como escolhemos lidar com elas. Nos lembra também sobre a importância da honestidade, do respeito e do compromisso nos relacionamentos. Mostra como as escolhas individuais podem afetar profundamente a vida de outras pessoas, e destaca a necessidade de considerar cuidadosamente as consequências de nossas ações antes de agirmos impulsivamente. Além disso, ela nos convida a praticar a empatia e a compaixão, reconhecendo que todos nós somos suscetíveis a vivenciar momentos de vulnerabilidade e que o tratamento que dispensamos aos outros pode retornar a nós, de maneiras inesperadas, e na possibilidade de encontrar a felicidade, mesmo após momentos de desilusão e dor. Devemos acreditar no amor verdadeiro e encontrar o nosso próprio caminho em direção à plenitude e ao contentamento. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!